falar sobre feminicídio. Feminicídio é uma realidade brasileira que, períodos a períodos, tem mostrado índices altíssimos de letalidade ao feminino, a mulheres e toda uma população que incorpora e se assume enquanto identidade de gênero feminina. Luz Del Fuego, que foi por muito tempo considerada vedete, ela amplia essa ideia de vedete na realidade, porque ela tem 1000 facetas. Ela é uma artista da performance, ela é também uma personagem, uma agente política que se coloca com uma bandeira chamada naturismo em relação a um projeto de Estado. Ela acredita que práticas naturistas, a filosofia naturista é capaz de auxiliar o Estado em melhor índice contra a violência contra as mulheres. Ela fala sobre a questão da condição dos artistas, ela fala sobre a questão de animais, ela tem uma plataforma ampla, ela tenta fazer um movimento político, né? Ela tenta fazer o movimento do Partido Naturista Brasileiro, um partido que infelizmente ela não consegue, mas consegue ter a primeira ilha naturista da América Latina, que é a Ilha do Sol, na Baía de Guanabara, além de iniciar, espaços de uso naturistas. E nessa perspectiva naturista, quando ela fala mais pão, menos roupa, ela tem uma plataforma ampla que foi por muito tempo subjugada, menosprezada a uma ideia superficial de uma mulher como se apenas se mostrasse nua. Mas, frente a essa tomada, da nudez, ela tinha uma perspectiva muito existencialista para apresentar suas plataformas, numa época que ela está apresentando na década de 40, uma época onde o Brasil já tinha saído do seu Estado Novo, não estava vivenciando o seu pior momento político, muito pelo contrário, tinha um processo de abertura, depois de 45, e infelizmente ela vira também um marco do feminicídio, um brutal feminicídio, com o acirramento, o fechamento do regime, com a tomada com golpe militar. Em 67 ela é brutalmente assassinada. E aí vão falar, mas ela foi assassinada por pescadores, não foi pelo regime militar? Não, foi pelo regime militar também. Assim como a gente vê o reflexo dessa posição na política conservadora, de tradição, família e propriedade, praticamente, a gente percebe o quê? Uma elevação desses argumentos de moralidade e, ao mesmo tempo, uma violência alarmante. A Luz Del Fuego, por exemplo, ela, quando se sentiu ameaçada, ela foi à polícia e ela praticamente foi tratada como uma puta velha. Por quê? Porque a gente tinha um acirramento ainda da política nesse momento, uma moralidade, voltou-se a ter uma moralidade estrita. Aquela Ilha do Sol, onde ela já vivia, chegou a ter 300 sócios da sociedade carioca, fluminense. Isso na década de 40, 50. Essa militante quase que solitária, existencialista, ela gerou condições de possibilidades para tantas outras militâncias. Essas militâncias, por exemplo, que infelizmente, como Mateusa, uma estudante da UERJ de História da Arte, que foi brutalmente assassinada, e entre tantas outras que fazem de propostas existencialistas, que tomam para si seus direcionamentos, escolhas, e fazem escolhas de coragem por mudanças de identidade de gênero, e infelizmente são assassinadas ainda por um falso moralismo, por uma violência brutal, por um índice que mostra a revolta de uma população contra o feminino. Nos governos do Lula e PT, uma proliferação, um outro momento dos movimentos feministas retomando temas sobre corpo. E aí você, por exemplo, pega as várias marchas das vadias que começaram de 2011 a 2013,
E você vê, por exemplo, que essas possibilidades, as marchas das vadias, elas reclamavam índices de estupro, que na época eram 13 estupros por dia só no Rio de Janeiro. Hoje o índice está maior. Hoje, pelo menos índices, né, do dossiê mulher indicam 15, 16 estupros por dia. Isso, muitas pessoas indicaram que seria maior número de registros, mas para além dos registros, a gente tem casos proliferados de aumento de violência. E quando a gente vê que esses grupos estavam em 2011, 2013 reclamando através da sua existência, através do seu corpo, né, das poucas vestes, e chamando atenção para essa questão, olha, mesmo nua ninguém merece ser estuprado. Mesmo com a questão da delegacia especializada da mulher, infelizmente muitos dos gestores não privilegiaram todos os aspectos que construíram as delegacias de mulheres na década de 80, que foi uma pressão de feministas e dos movimentos sociais de mulheres, indicando que deveria ter um corpo de mulheres atendendo, mulheres capacitadas, né, na área da psicologia, do serviço social, de agentes de polícia capacitadas para atender nas delegacias de mulheres. Ao longo do tempo foi deturpados. Os agentes políticos não privilegiam esses espaços, colocam pessoas, homens que não deveriam estar naquele espaço e muitas vezes desqualificados, com um sistema também extremamente cheio de problemas. E quando chega a mulher, muitas vezes é isso, assim, ao invés dela ser atendida adequadamente, quando tem delegacia de mulher, a vítima é sempre colocada numa situação de acusação. Mas o que você estava fazendo? Por que você estava sozinha e como você estava se vestindo? Ou seja, a gente passa praticamente o século XX inteiro para a gente chegar depois, né, da primeira década do século XXI ainda com os mesmos problemas. Corpos femininos tidos como objetos que não são autônomos e dignos em si de não sofrerem violência de gênero. Então, essa relação entre Luz del Fuego e este momento, ela é muito estreita. Ela é uma realidade que aconteceu entre final de 40, 50, início de 60 e que com maior recrudescimento da política, com um golpe militar, ela é brutalmente assassinada. Com este regime de governo, nós vemos o maior índice de violência contra as mulheres e contra o gênero feminino. Quando tem delegacia de mulher, a vítima é sempre colocada numa situação de acusação.